Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje trago para vocês no canal Tech Learning Overclock do processador 8350 da linha AMD FX. Então, algumas ferramentas eu estou utilizando para seguir com o nosso overclock. Tá? Existem inúmeras ferramentas, inclusive na própria placa-mãe você pode fazer alguma coleta de informações como voltagem, temperatura, clock do processador, mas eu particularmente prefiro utilizar a ferramenta do AMD Overdrive. É uma ferramenta própria para fazer overclock da AMD e ali ela te protege contra possíveis catástrofes no seu processador, como por exemplo não utilizar mais voltagem do que o seu processador precisa. Então, uma ferramenta que eu utilizo primeiro aqui é o CPU-Z para coletar algumas informações da minha máquina. Então a gente tem aqui a informação do processador, AMD 8350, Core Voltage, agora 1.4. Algumas informações também da nossa cache, da nossa placa-mãe, que é uma Gigabyte 990XAUD3. Tá? A nossa memória, tá? Eu estou utilizando 8 GB aqui de memória da linha Corsair. E a minha placa de vídeo é uma AMD Radeon R9280X, aquela marca como série 200, mas é uma 280X. 3 GB de vídeo e GDDR5, tá? O nosso Core Bus é de 500 MHz e a memória é de 1500 MHz dessa placa de vídeo. Então, pessoal, eu vou mostrar um pouco também da AMD Overdrive, que é a ferramenta que vamos utilizar para fazer o overclock, como eu informei no início do vídeo, e também vou postar o link para vocês fazerem o download, uma vez que essa ferramenta foi descontinuada pela AMD. Não sabemos o motivo, mas eles estão somente com a ferramenta para processadores Ryzen. Não temos mais ferramentas de overclock da AMD para processadores da linha FX. Então eu vou colocar para vocês o download, vocês podem baixar, vocês podem fazer o overclock aí no processador de vocês também na linha FX. Então o que a gente tem de informação aqui bacana, tá? A margem térmica do nosso processador, tá? Então o que quer dizer essa margem térmica? É quanto temos de temperatura disponível para subir no nosso processador. Então, por exemplo, se você tiver o CPU ID, eu posso colocar também nos comentários, o CPU ID, ele te mostra a temperatura atual do seu processador, ou seja, 36 graus. Você tem aqui disponível 33 de capacidade térmica. Então, se você vir somar 36 mais 3 graus, você vai ter algo em torno de 70 graus. Tá? É porque ele tem um ponto alguma coisa e aqui ele não mostra o ponto. Mas enfim, a nossa capacidade térmica do processador de 350 é de 70 graus. Não podemos ultrapassar. Obviamente isso vai acontecer, mas é recomendado que ele fique abaixo dos 70 graus. Tá? Eu estou usando um cooler da Cooler Master, tá? É um V10, não é um water cooler, mas é um cooler muito potente. Tá? Ele se compara aí com muitos water coolers de fábrica, aqueles stock. Então, o que mais tem de informação aqui interessante? Aqui nas informações detalhadas a gente tem o nosso max voltage que eu informei para vocês, 1.55. Então esse é o limite que a gente tem para subir de voltagem no nosso processador AMD 8350. Informação aqui mínima, né, de voltagem, a gente não vai utilizar no caso essa informação, tá? O relevante para nós vai ser mesmo a máxima, para que nós não queimamos o nosso processador. Também temos algumas informações básicas aqui da voltagem atual, 1.39, assim como o CPU ID também nos mostra. E a informação de log, tá? Isso aqui eu vou deixar ativado para a gente coletar e ver quanto que a gente estoura aí do nosso da nossa capacidade térmica, tá bom? Então vamos abrir o nosso GTA e vamos ver quanto que a gente tem de FPS, tá? Vambora. Bom pessoal, então entrando aqui no nosso GTA V, a gente vê todas as configurações praticamente aqui no mais alto, né? Praticamente tudo no mais alto. O Motion Blur eu deixei ele no mínimo aí desligado praticamente, porque eu não gosto do efeito, mas teoricamente ele não interfere nada no nosso desempenho gráfico. E em configurações avançadas de gráfico, eu obviamente
respeitei o limite da minha placa de vídeo, tá? Não podemos estourar, que claramente vai afetar o nosso desempenho de FPS. No nosso caso, pessoal, a gente já pode sofrer uma variação no nosso FPS. Por quê? A gente vê que lá em cima, através do MSI Afterburn, né, que estamos praticamente a 96% de uso da nossa placa de vídeo, ou seja, estou judiando da 280X Sapphire. Vamos seguir com o overclock do processador e ver se conseguimos aí um ganho de FPS, tá? Então, voltando aqui para nossa área de trabalho, a gente vai para a ferramenta AMD Overdrive para seguir com o nosso primeiro teste de estabilidade, né? No caso, o nosso primeiro teste de overclocking no nosso AMD 8350FX. Então, o que é interessante a gente observar antes de seguir com o nosso overclock? É a nossa capacidade térmica. Se nós estouramos utilizando aí um game ou até mesmo um teste de stress, tá? Então a gente viu que com o GTA a gente não estourou a nossa capacidade térmica, que é de 70 graus. A gente ainda tem 23,5 graus Celsius disponíveis para cima para sobreaquecer o nosso processador. Então, baseado nessas informações, vamos seguir com o nosso overclock. Então, na informação aqui na aba de Clock Voltage, a gente vê que tem aqui algumas linhas, né, como Core Multiplier, 1 MHz de clock e também a nossa voltagem, que é o que iremos utilizar para seguir com o nosso overclock. Então, o que quer dizer esse multiplier e o nosso clock megahertz? Nada mais, nada menos, pessoal, que é o nosso core speed. Então, se multiplicarmos aqui o nosso multiplicador, que é 20, vezes o 200, que é o megahertz, a gente tem 4.000 megahertz, ou seja, o nosso core speed de fábrica, que é 4 megahertz. Então, esse é o que vem no estoque, esse é o que vem de fábrica no nosso R350. Então, seguindo aqui com o nosso Core Multiplier, eu vou avançar aqui, pessoal, para o 21, tá? Porque eu sei que o 20.5 praticamente é de 4.0 para 4.1 muda muito pouco, então não tem muita interferência e até mesmo de ganho de performance de 0 para 1. Então eu vou subir aqui já para 21 no nosso multiplicador. E a gente vai ver que nosso target, que é o nosso alvo, ele fica em 4.2 e o atual 4.0. Tá? Então, baseado nessas informações, eu vou dar um aplicar. Aqui a AMD vai informar todos os riscos que você está correndo, né? Portanto, se você não é um usuário avançado, ou se você nunca fez overclock, ou se você não está ciente que você pode comprometer o teu processador ou a tua placa, não siga com o teste de overclock, tá? Então aqui ele informa que você pode ter algumas instabilidades, que você pode ter alguma perda de performance na máquina e até mesmo em extremos casos, né, a falha total do sistema. Tá bom? E qualquer dano também causado nos seus componentes, memória, VGA ou processador, a AMD não irá fornecer nenhum tipo de garantia ou cobertura para você. Então, baseado nessas informações, vamos dar um OK. Subir aqui para o 21, a gente já vê que o nosso clock atual já é de 4.2 MHz. Então, se a gente entrar no CPU ID, que eu vou até deixar aberto para a gente coletar também aí a nossa mínima e a nossa máxima, né? A gente vê que ele já foi para 4.2, tá? Eu não vou alterar a voltagem, tá? Eu vou manter em 1.3125, tá? Porque o necessário, pessoal, é sempre a gente tentar manter a menor voltagem possível, obviamente, desde que não comprometa a performance. Porque quanto maior a nossa voltagem, maior é a temperatura do nosso processador. À medida que a gente for subindo os multiplicadores, a gente vai subindo a voltagem conforme a necessidade da nossa máquina. Então, qualquer travamento, reboot, pode estar ligado à alimentação ou à temperatura. Então, é muito importante a gente ficar de olho na nossa temperatura e não estourar a nossa voltagem, que é de 1.55, tá? E à medida que a gente for percebendo a necessidade do aumento da voltagem, nós iremos realizar esse aumento, tá? Então vamos seguir com o teste aí no GTA novamente e ver se a gente tem algum ganho de performance em FPS.
Bom, pessoal, então voltando, o clock a 4.2 se manteve estável no nosso game, tá? Com uma voltagem de 1.3125. A gente percebeu que tivemos um FPS um pouco mais estável, tá? Ali girando em torno na casa de 30 a 35 FPS. Então vamos aumentar o nosso clock. Para esse aumento, eu vou subir a minha voltagem aqui, tá, pessoal? De 1.3125 para 1.3250. Tá? Devido a experiências anteriores, eu sei que a partir do 22 ele começa a pedir um pouco mais de voltagem. Mas lembrando que isso varia de placa para placa. Portanto, é importante você ir fazendo os testes e subindo aos poucos e ir testando com games ou com testes de estresse no seu processador. Então, vamos seguir com um multiplicador a 22 e vamos testar o nosso game. Bom, pessoal, então voltando aí o nosso aumento de multiplier, eu vou subir agora a 23 e a voltagem a 1.3750, tá? Lembrando que com a minha Core Multiplier a 22.5 eu tive um reboot da minha máquina devido à minha voltagem estar abaixo do ideal. Fiz o aumento para 1.3650, obtive estabilidade. Agora vamos testar com 1.3750 e o nosso Core Multiplier a 23, chegando aí a 4.6 MHz no nosso processador. Pessoal, então no nosso benchmark, podemos ver que o ganho de FPS girou em torno de 5, em alguns momentos 6, 7 FPS. Lembrando, pessoal, que eu estou rodando aí com o nosso anti-aliasing, né, que é o MSA no máximo, tá? Então ele está com 8x, isso pesa muito a placa de vídeo. Eu normalmente com o MSA 2, o MSA 4, eu consigo até mesmo 60 FPS tranquilamente no Ultra. Mas realmente o serviço de MSA, o serviço de anti-aliasing, força muito a nossa GPU. Só, espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, curta se você achou o vídeo bacana. Ajuda-nos a divulgar mais o canal aí pra gente produzir mais conteúdos como esse. Fique então com o benchmark. Um grande abraço e até a próxima.